Aqui nós vamos fazer uma aula rápida, uma panorâmica da filosofia moderna e contemporânea. Não vamos discutir a rigor, né, o sistema filosófico e seus teóricos. Nós vamos fazer nessa primeira aula uma abordagem mais histórica, primeiro para situar o sujeito, né? Que nós vamos começar exatamente ali no final da Idade Média, com a Renascença. Você vai ter um movimento de retorno à filosofia greco-romana, e aí você tem uma retomada da razão. Nós estamos ali dialogando com um período histórico onde a teologia é o centro, a metafísica é o centro, a igreja é o poder do Estado, e aí você tem o entendimento estabelecido pela teologia, a verdade inquestionável, impenetrável. Esse movimento ele vai no sentido de trazer as relações do campo teológico, do campo antropocêntrico, onde o sujeito passa a ser o objeto das relações. Aí você tem o surgimento da empiria, né, da experiência, né, da sensorialidade, dialogando com a realidade, entendendo o objeto e seu movimento. Esse período vai marcar pela literatura do Renascimento, aí com alguns autores, mas o objeto aqui é a razão. Você vai ter nesse primeiro momento a razão, a retomada do pensamento greco-romano. Logo em seguida, ali no século XV e XVI, no século XVII vai ter um outro movimento que pode ser comparado com a segunda fase, que é exatamente a revolução científica. E aí você vai ter o racionalismo, você vai ter ali o René Descartes, ali no seu livro, né, discutindo qual é o caminho para se chegar à verdade, o que é a verdade. Né? E isso vai ser importante porque isso vai impactar no desenvolvimento, e nós estamos dialogando ali com um período histórico ali, em que vai se formando o primeiro entendimento sobre ciência, como ela se formula, como ela se apresenta, como ela lê o objeto. Isso no século XVII. Você vai ter no século XVIII o movimento iluminista. Aí nós temos um debate mais amplo acerca da razão, acerca da sistematização da razão e de como o sujeito enfrenta os seus desafios, que é uma sociedade que está ali nascendo. Nós já temos ali no século XVIII a Revolução Francesa estourando em 1789 na França. Nós vamos ter ali a Inglaterra com a Revolução Industrial. Esses são os dois grandes movimentos que vão proporcionar o surgimento e a efetivação da burguesia enquanto classe social. Esse período, que é marcado o período da modernidade, ele é profundamente vinculado à crença, sobretudo, no progresso e na ciência. Você vai ter algumas expressões, tipo Comte ali na filosofia, onde a ciência ela tem como objeto desenvolver a sociedade, desenvolver a indústria e, sobretudo, uma moral. Isso compreende até o final do século XVIII. No século XIX, meados do século XIX, você vai ter um outro movimento que é liderado ali pelo Immanuel Kant, a partir do momento que ele começa a questionar, né, aquele debate entre matéria e representação da matéria, ou seja, a matéria e o idealismo, que é o idealismo kantiano, que vai abrir um novo precedente. Aí a burguesia vai começar a ser confrontada enquanto classe pelo recém-criado movimento europeu, basicamente ali pelo Manifesto do Partido Comunista em 1848, o Engels e o Marx, né, sob convite da Liga dos Proscritos, vai organizar ali o grande movimento operário, e aí você vai acreditar, e o mundo passa por alguns momentos, a primeira crise do capital que vai acontecer ali em 48, em que se acredita que haveria ali uma grande ruptura do capitalismo e o socialismo teria o sonho da humanidade e sua redenção. Não acontece isso, a gente inaugura, né, uma nova fase do capital, a ciência dá o suporte ao capitalismo e a gente vai para o século XX. Se a modernidade é caracterizada pela razão e a fé no progresso e na ciência, o século XX, o século XXI vai ser marcado pelas crises, a angústia humana. Qual é o cenário que está posto nesse período? Você vai ter primeiro a Primeira e a Segunda Guerra, mediada pela Revolução Russa ali em 17. Você vai ter a ascensão do Hitler e o nazismo na Alemanha, o fascismo de Mussolini na Itália. Você vai ter mais tarde a corrida armamentista. Você vai ter aí também a Guerra Fria, a bomba atômica. Então a humanidade desloca do campo da crença da fé para o questionamento profundo da existência humana. Aí a pauta, a ciência, que lá no final do século XIX começa a surgir, a psicologia ganha independência da sociologia, né, da filosofia, a sociologia com Comte ganha status de ciência, aí você começa o surgimento das ciências que nós consideramos. Você vai ter nesse movimento materialismo dialético, você vai ter o positivismo, o existencialismo e a fenomenologia.
Essas são as correntes e outras, também como o niilismo, fazendo esse debate, tentando explicar, primeiro, a angústia humana, segundo, o que é verdade, como acessar a verdade, e aí você vai ter um grande debate. Esse é o cenário. Então essas duas filosofias, elas vão se estabelecer a partir de alguns grandes autores. Ela vai estabelecer primeiro em tentar responder, né, a angústia humana e a vida, e a finitude da vida, né? E a ciência de fato ela é exata, as ciências naturais, o surgimento das ciências sociais. Então esse é um grande debate que vai estabelecer. O que precisamos entender é que nós vamos ter aí do século XV e XVI marcado até o meado do século XIX como a filosofia moderna, e a razão e a racionalidade é o centro do debate. No final do século XIX você vai ter ali o debate sobre o questionamento do idealismo numa corrente antagônica ao materialismo, pensado ali por Marx, pensado por Feuerbach, que é um pouco centrado no debate sobre Hegel. Quem está à esquerda de Hegel e quem está à direita de Hegel. Você vai ter uma direita chamada direita hegeliana, a esquerda hegeliana. O debate está posto. Quem vem primeiro, a matéria ou a sua representação? Né? Para Marx, a matéria ela é primeira e o reflexo dela é sua representação. Para o idealismo kantiano e depois por Hegel, esse debate vai ser retomado no sentido de que é a consciência que estabelece a natureza da matéria. Então esse é o debate no primeiro momento. Aqui vai uma panorâmica desses espaços e a gente tem uma linha de grandes pensadores e ela vai se estruturando. Nós teremos aulas em que discutiremos Kant, Hegel, né? Você vai discutir ali o Foucault, Nietzsche, Kierkegaard, ou como chamam, nós brasileiros temos uma forma diferente de pronunciar, né? E todos esses pensadores eles estão voltados para tentar explicar, alguns engajados no projeto político de sociedade, outros engajados muito mais com a preocupação da existência humana, do sentido real da vida. Então fica aqui um abraço e a gente vai tocando na próxima aula.